Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a obra O Livro da Economia, que tem diversos autores e faz parte da coleção As Grandes Ideias de Todos os Tempos. Eu já fiz uma resenha de outra obra dessa coleção, uma obra chamada O Livro dos Negócios, mas hoje eu vou estar falando da obra O Livro da Economia. Bom, o Livro da Economia ele se propõe a ser um resumo didático sobre a história do pensamento econômico. Então é uma obra voltada para iniciantes, então você não precisa ser formado em economia, você não precisa estar estudando economia para ler essa obra. Essa obra ela é bem mastigadinha, tem uns resumos muito didáticos, tem diversos esqueminhas como esse aqui, ó. Para resumir a principal ideia, eu vou estar deixando ele aqui na tela, porque provavelmente não deve estar dando para ler. E também tem desenhos. Então, esses tem a parte escrita explicando a teoria, tem os esqueminhas e tem os desenhos que ajudam no entendimento. Então, a pessoa que fez esses esqueminhas, que ilustrou o livro, fez um trabalho excepcional e eu tiro meu chapéu, porque facilita muito o entendimento. O livro ele começa com os pensadores que vieram antes de Adam Smith. Então vai falar um pouquinho sobre Aristóteles, vai falar um pouquinho sobre São Tomás de Aquino. Sim, o Aristóteles filósofo teve contribuições para a teoria econômica e o São Tomás de Aquino, o santo, teve contribuições para a teoria econômica. Também vai falar dos fisiocratas, dos membros da escola fisiocrata, que foi uma escola de pensamento econômico que veio antes de Adam Smith. Meio que o livro mostra que existiu economia antes de Adam Smith. E também o livro vai falar, evidentemente, sobre o Adam Smith. Não é Adam Smith, é Adam Smith, porque ele é um escocês e não um brasileiro. Muitas vezes a pessoa vem aqui corrigir e fala, não, é Adam Smith. Não, não é. Mas enfim, se você falar Adam Smith também não tem problema. É só porque eu sei que vai ter alguém corrigindo aí, que sempre vem. Ele vai falar um pouquinho sobre a teoria da divisão do trabalho, que é provavelmente a ideia, uma das ideias mais importantes de toda a economia. Não foi uma invenção de Adam Smith ou coisa do tipo. Outros pensadores tinham falado sobre a teoria da divisão do trabalho antes dele, mas foi ele que popularizou, ou melhor, na investigação dele, na obra A Riqueza das Nações, ele mostra que um dos motivos de algumas nações serem mais ricas do que outras, um dos motivos de algumas nações enriquecerem, é que essas nações têm uma maior divisão do trabalho que gera um aumento da produtividade. Certo? Então, vai falar um pouquinho sobre divisão do trabalho, inclusive a gente já tem um vídeo sobre isso e eu recomendo que vocês assistam. E também vai falar um pouquinho sobre a mão invisível do mercado, que foi outra ideia popularizada por Adam Smith. E depois dele falar das principais ideias desse importante pensador, que alguns consideram o pai da economia moderna, ele vai falar sobre outros economistas, além do Adam, que fizeram parte da escola clássica de economia, como, por exemplo, David Ricardo e a sua ideia da teoria das vantagens comparativas, ideia do Ricardo presente na obra Princípios de Economia Política e Tributação. Então, ele vai dar uma explicação bem didática sobre a teoria das vantagens comparativas, vai falar sobre o CE, sobre a lei de CE, vai falar sobre John Stuart Mill, que teve muitas contribuições para a filosofia, mas também teve muitas contribuições para a economia. Evidentemente, como o livro é O Livro da Economia, ele vai falar das contribuições de Stuart Mill para as ciências econômicas. Ele também vai falar um pouquinho sobre Thomas Malthus, que é muito famoso também, um economista clássico muito famoso. Ele dedica uma parte do livro para falar de Karl Marx e das principais ideias de Karl Marx. Então, depois dos autores falarem sobre os economistas clássicos, eles vão falar sobre os economistas neoclássicos, como, por exemplo, Alfred Marshall. Tem bastante páginas do livro que falam sobre ideias de Alfred Marshall, como, por exemplo, a ideia de mercados competitivos. Também vai falar sobre Leon Walras e sobre a ideia de equilíbrio geral. Enfim, vai falar dos neoclássicos de forma geral. Também vão ser abordados os principais economistas do século XX, como, por exemplo, Hayek, Mises, Keynes, enfim, diversos economistas famosos do século XX, Schumpeter e a sua ideia de destruição criativa, o Frank Knight e a teoria do risco. Diversos economistas famosos do século XX
vão ser apresentados nesse livro junto com as suas ideias. O livro ele foca mais nas ideias, mas também foca em quem desenvolveu as ideias. Evidentemente, como eu já falei aqui, sempre de uma forma bem resumida. E eu estou focando nessa parte de forma resumida, de que o livro apresenta de forma resumida, porque seria um erro muito grave você ler um livro desse e achar que você sabe tudo sobre economia. Não, esse livro ele é um bom pontapé inicial, é bom para você ter uma ideia geral das ideias desses pensadores, mas se você quiser se aprofundar, aí você tem que ler eles mesmo. Então, aqui você tem uma ideia geral sobre a lei da utilidade marginal decrescente, sobre quem foi William Stanley Jevons, mas você deve pegar para ler o Jevons. Assim, o mesmo vale para o Keynes, para o Mises, para o Hayek, para o Friedman e assim por diante. Além desses economistas do século XX, o livro também vai trazer muitos economistas contemporâneos. Então, por exemplo, a gente vai ter uma parte que vai ser dedicada a uma ideia do Paul Krugman, que é um economista que ainda é vivo e ganhou até mesmo o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas. A gente vai ter uma parte dedicada à teoria das expectativas racionais. Então, como vocês podem ver, a economia contemporânea também é tratada aqui. Vai falar sobre a ideia de banco central independente, essa ideia também é tratada nesse livro. Enfim, muitas ideias contemporâneas também são abordadas. Então, de forma resumida, o livro se inicia com os pensadores antes de Adam Smith, fala do Adam Smith e dos contemporâneos dele, e fala dos que vieram depois, e chega até mesmo nos contemporâneos. Como esse livro meio que aborda toda a história do pensamento econômico, em alguns momentos os autores eles têm que dar uma simplificada bem grande. Então, novamente, eu bato na tecla, esse livro é muito bom para começar, para iniciar os estudos, mas você deve tomar cuidado porque esse livro ele simplifica demais, até porque é o objetivo do livro mesmo, ser um resumo, ser algo para começar. Então, leia esse livro está mais do que recomendado, mas não pense que esse livro aqui vai fazer você se tornar um especialista em economia, ele não vai. Mas ele vai te ajudar a dar um primeiro passo. Então, nesse sentido, eu recomendo muito essa obra. Se você gostou dessa resenha, eu peço que você compartilhe com seus amigos. E se você gosta do nosso projeto e quer ajudar o projeto Economia para Iniciantes a continuar, eu peço que você considere se tornar um membro do canal. A gente lançou recentemente o Clube Membros do canal, onde vocês vão ter acesso a vídeos exclusivos, lives exclusivas, vão ter acesso a um selo do canal. Então sempre que você comentar aqui no canal vai aparecer um leãozinho do lado, você vai ter acesso a emojis exclusivos que são de grandes economistas, como por exemplo Hayek, Adam Smith, Sowell, etc. Então você vai ter uma série de benefícios e ainda vai ajudar o nosso projeto a continuar. A gente tem planos a partir de R$5 por mês, então com R$5 por mês você tem acesso a diversos benefícios e ainda ajuda o meu projeto a continuar. Então, o que está esperando para se tornar um Econotimer? Bom, esse foi o meu vídeo, eu gostaria de agradecer de coração você que me assistiu até aqui. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.